crianças, adolescentes, jovens, adultos, como também anciãos. Gênesis capítulo de número 13, versículo 13. Aí sentado mesmo onde você está, você que tem Bíblia, você vai abrir conosco e vai estar acompanhando conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 13 do capítulo 13 do Gênesis está escrito assim: ora, eram maus os homens de Sodoma. Vou repetir mais uma vez. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vou repetir mais uma vez a leitura desta palavra. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Versículo 15: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que, como Paulo certa feita disse em uma das suas cartas, o amor, ele se esfriou. O amor, ele esfriou-se. Mas por que o amor se esfriou? Por causa da multiplicação dos pecados. Por causa da multidão dos pecados. Nos dias de Paulo, há 2000 anos atrás, Paulo também ele já falava a respeito disso. O pecado já havia se multiplicado e o amor da humanidade, o amor dos corações dos seres humanos, o amor da igreja estava se esfriando a cada dia, porque o pecado estava se multiplicando com força. E até os próprios crentes, até os próprios cristãos estavam frios em amor, não conseguiam mais amar o seu próximo, não conseguiam mais respeitar. 2000 anos depois, nós estamos aqui, em pleno século 21, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus e nos esforçando, porque eu creio que ainda existem remanescentes na terra, ainda que haja uma multidão corrompida, ainda que a igreja, na sua maioria, no popular, a igreja tenha se corrompido e tenham fugido para longe da presença de Deus, e dentro disso trazendo ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Eu continuo acreditando que ainda existem remanescentes na terra. Glória a Deus. Assim como aconteceu nos dias de Noé, o Senhor olhou para a terra e só viu Noé. O pecado estava se multiplicando, como nos dias de Paulo e como em nossos dias. As pessoas não queriam saber de Deus,
céu se ira, a sua ira se acende, e ele prepara o justo Noé e diz: prepara uma embarcação, eu vou te dar conta, eu vou dizer o tipo de madeira, eu vou dizer o que você vai usar nessa embarcação, porque quando ela estiver pronta, vai entrar de cada espécie de animal, você vai colocar dentro dela. Eu vou te ajudar a pôr dentro dessa arca que você vai construir um casal de cada espécie de animal. E quando todos estiverem dentro, vai entrar você e a sua família. E quando você entrar, eu vou fechar a porta. E ninguém mais vai entrar, porque a geração é perversa. O seu pecado tem se multiplicado e tem chegado até as minhas narinas, e eu vou destruir com todos eles. O Senhor só encontrou Noé por conta do pecado, porque as pessoas se afastaram de Deus, porque as pessoas não queriam nada com Deus, porque as pessoas perderam compromisso com Deus, porque as pessoas olhavam e traziam aquilo que está escrito no livro do profeta Naum, lá no comecinho. As pessoas só estavam se lembrando da parte que a palavra diz que Deus é amor. As pessoas só estavam se lembrando da parte que diz que Deus ama o pecador. As pessoas não estavam se lembrando, como também em nossos dias, da parte que está escrito também em Naum, que o mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça, e faz justiça e toma vingança contra todos aqueles que não querem nada comigo. Porque é o mesmo Deus que ama o pecador, como está escrito no Novo Testamento, é o mesmo Deus que odeia o pecado. O povo se esqueceram nos dias de Noé, nos dias de Paulo, como também nos dias de Abraão. O povo de Sodoma agora abandonaram a Deus. O povo deixaram Deus de lado e se inflamaram nas suas paixões, desejos e concupiscência, desrespeitando a santidade de Deus. Aleluia. Mas eu adoro a Deus desse jeito. Esse é o meu jeito de adorar. Não tem nada não, tem. O amor é Deus amar o pecador. Entendam bem o que a palavra diz. Deus ama o pecador, mas Deus não anda com o pecador. Aleluia. Você entendeu? Uma coisa é Deus amar o pecador, a humanidade pecadora, mas Deus não anda com o pecador, porque Ele abomina o pecado, igreja. O pecado faz divisão, o pecado não deixa Deus se achegar a nós por conta da sua santidade, e não
família, e juntamente com seu sobrinho Ló e a família dele, trazendo consigo ouro, prata, trazendo muita riqueza, porque eles eram muito ricos. Assim que eles voltaram do Egito, juntamente com as suas famílias, os seus animais e os seus servos e servas, no versículo 13, o Senhor, ele começa a falar com Abraão. Abraão, ele se separou por conta que estava no mesmo lugar, ele juntamente com Ló, e agora estava acontecendo muita briga entre os seus pastores. E Abraão, na sua humildade, chegou para o seu sobrinho e disse: Ló, olha em volta, escolha para onde você quiser ir, porque nós somos parentes, nós somos famílias, e não é bom que a gente venhamos a viver brigando, não é bom que os nossos empregados vivam brigando um com o outro, porque nós somos uma família. Olhai agora em volta, olhai para as campinas e me diga agora para que lado você quer ir. Logo observa, depois de um tempo, e ele vê as campinas. Ele olha para o melhor lugar, que é onde estava Sodoma e Gomorra e algumas outras cidades vizinhas. E ele vê e diz: isso aqui é semelhante ao jardim do Éden. Então por aí já dá para você entender que o lugar que ele escolheu era muito bom. Abraão, como era mais velho, Abraão, como era tio dele, ele poderia ter olhado e ter decidido, ou ter falado: não, eu vou escolher para onde é que eu vou, e você ir para o outro lado. Eu vou para esse lado aqui, que é melhor para mim, e você fica com aquele lado, porque ele tinha autoridade. Mas ele não quis, ele disse: escolha para onde é que você quer ir. E ele olha para as bandas de Sodoma e Gomorra e escolhe e diz: tio, eu quero ir para cá, porque aqui eu vou me dar muito bem. Aqui já não é tão bem, esse lado já não é tão bom. E Abraão olha para ele, abençoa ele, e ele segue com a sua família, e ali eles se apartam, e ele vai embora. E chegando ali em Sodoma e Gomorra, logo ele é acolhido pelo povo de Sodoma e Gomorra. A palavra diz que o povo era um povo muito mau, como nós lemos no versículo 13. Os homens eram maus, ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha onde é que Ló estava se metendo, só por conta da cobiça dos seus olhos. Ali é melhor, a terra ali é mais fértil, ali eu vou me dar bem com minha família, ali eu vou ter uma vida regalada. Se eu já sou rico, eu vou conquistar muito mais. Ele olha para o outro lado, vê que o outro lado já não era tanto o outro lado que ele escolheu. E ele agora entra e vai embora. Chega lá mesmo, os homens sendo maus, eles recebem, esse povo recebe eles, e ali eles vão se estabelecer. Ali eles se estabelecem com a sua esposa e suas filhas. Ali ele começa a construir. Se ele já era rico, ele agora começa a construir mais riqueza ainda. Ele agora vai negociar, ele agora vai comprar, ele agora vai vender. Se enturmaram com o povo de Sodoma e Gomorra. Abraão, por sua vez, fica no seu lugar, arma a sua tenda. Na volta do Egito, ele agradece a Deus, porque ali está um altar que ele tinha construído. Ele oferece sacrifício ao Senhor, ele exalta o nome do Senhor. Em seguida acontece isso, aqueles homens se apartar, por conta que não estavam se dando muito bem. Não era Ló com seu tio Abraão, eram os pastores deles dois. E Abraão, olhando aquilo, ele, homem de Deus, ele trouxe essa direção e disse: escolha para onde você quiser ir. Se você for para cá, para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Ló decidiu ir morar em Sodoma e Gomorra. São duas cidades.
juntamente com as suas filhas. A palavra diz que o tempo passa. E tanto Abraão se estabelece cá, como Ló se estabelece lá. Os anos passam. Só que depois, reis de outros reinos se levantam contra Sodoma e Gomorra. Entram nessas cidades, matam pessoas, destroem e levam muita gente cativa. Alguém consegue fugir e vai de encontro a Abraão. E chegando até Abraão, alguém diz: olha, alguns reis se reuniram e invadiram Sodoma e Gomorra, prenderam todo mundo, mataram muita gente, e alguns que sobraram levaram presos, homens e mulheres, e o teu sobrinho Ló está cativo no meio deles. A esposa dele e as suas filhas também estão presas. A palavra diz que Abraão agora, ele reúne 318 homens. Quantos homens? 318 homens. E vão de encontro ao lugar onde eles estão presos, onde eles estão encarcerados. E chegando lá, Abraão com os 318, eles vencem a batalha contra aqueles reis, contra aqueles homens, e liberta Ló. E a vida continua. Eles continuam vivendo. Eles continuam morando no meio do povo. Eles continuam naquela cidade. E Abraão logo retorna no seu lugar. Estamos falando, igreja amada do Senhor, de duas cidades, as principais, porque as suas cidades vizinhas também foram destruídas por causa da ira do Senhor e por causa do pecado que os sodomitas estavam praticando. E o clamor não era grito de socorro, porque a palavra diz que o clamor de Sodoma, o clamor de Gomorra, subiu até o Senhor. Não é um clamor pedindo misericórdia, porque o povo havia se afastado de Deus do mesmo jeitinho que o povo de hoje tem se afastado de Deus. A nação se tornou corrupta, homens ladrões, salteadores, fornicação, imoralidade sexual, mentiras, erros, enganos, todo tipo de coisa que vai contra a palavra de Deus estava naquele lugar. Se eu e você parar para dar uma observada hoje, no nosso país, na nossa pátria, do jeito que as coisas estão andando, os homens da lei, aqueles que formam as leis, que faz parte dos três poderes: judiciário, legislativo e aquele que o presidente faz parte dele, o poder executivo. Se você parar para observar as leis que estão sendo feitas e assinadas hoje, é muita sujeira, igreja. Se você parar para observar como está hoje a nossa nação, é muita sujeira, igreja. Podridão que tem subido, assim como subiu de Sodoma e Gomorra. Não é o clamor da igreja santa, não é o clamor dos remanescentes, eu estou falando do clamor, dos gritos de orgias, dos gritos de adultério, prostituição, lascívia e todo tipo de sujeira, como havia em Gomorra no tempo, tem subido as narinas do Senhor. Porque se você olhar hoje, a igreja está se corrompendo. Os pastores, os líderes que deveriam cuidar da igreja,
obtido a qualquer preço. Estamos vivendo mais ou menos. Quem já ouviu falar aquele programa do SBT na época, há muitos anos atrás, do Silvio Santos, topa tudo por dinheiro? É o lema da igreja em nossos dias. Estão topando tudo por dinheiro, igreja. Estão distorcendo a palavra de Deus por causa do dinheiro. E se você se levanta e prega a palavra como ela é, alguém se levanta contra você. Alguém se levanta contra a igreja que você pastoreia. Alguém vai te perseguir. Alguém vai para cima de você. Pessoas não vão querer andar com você. Porque como está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, Paulo orienta Timóteo e diz: Timóteo, cuidado com o engano deles. Timóteo, não distorce essa palavra. Timóteo, eles têm comichões em seus ouvidos. No versículo de número 3, eles não suportam a sã doutrina. O que é isso? Eles não suportam mais a palavra verdadeira. Eles estão distorcendo. Eles vão levantar, eles estão levantando os seus próprios pastores, estão levantando os seus próprios mestres, estão levantando as suas próprias igrejas e congregações, porque eles querem ouvir aquilo que lhe agrada, Timóteo. Mas não caia no engano deles. Conserve a sã doutrina, conserve a palavra de Deus, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eles podem não crer e não acreditar, eles podem almejar o mundo e aquilo que no mundo está, eles podem desejar, mas nós desejamos e aguardamos a volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja. Você está entendendo? Se você prega a verdade, você é perseguido. Se você prega a verdade, a igreja que você está não presta. É o que eles dizem. Se você prega a verdade, o teu pastor, ele está ultrapassado, ele está velho. Se você prega a verdade, ele diz: não é desse jeito, é do jeito que a minha teologia diz que é. Eles distorcem toda a palavra de Deus, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles se afastaram da presença de Deus, eles abandonaram o Criador. Lembra de Noé? Durante 100 anos, Noé abriu a boca, era construindo a arca passo a passo e pregando a palavra e dizendo para o povo: o dilúvio virá, a chuva virá, Deus vai mandar chuva sobre a terra. Mas eles não acreditavam, porque nunca tinha chovido sobre a face da terra. A palavra diz no Gênesis que uma neblina que subia da terra regava a própria terra. Mas até os dias de Noé, até o término da arca, até o Senhor dizer: já está tudo aí, Noé? Sim, meu Deus, agora entra, porque você já pregou a palavra 100 anos e ninguém se arrependeu, igreja. 100 anos Noé pregou a palavra, mas ninguém se arrependeu. Em nossos dias está mais complicado ainda, porque em nossos dias o homem diz que tem entendimento. Em nossos dias o homem diz que tem conhecimento da palavra de Deus. Em nossos dias o homem diz: eu sou crente, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou teólogo, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou cantor, eu conheço a palavra de Deus. Quando é que você acha que esse povo que vive dessa forma vão se arrepender? Nunca, porque eles acreditam na mentira que eles pregam. Tem anel no dedo, tem fama, tem status, tem os seus nomes em outdoors, vivem de um lado para o outro, a maioria deles, dentro de
aviões, com hotel pago, com alimentação, e eles chamam de cachê, com milhões a cobrar por uma palavra. Pregar meia hora, 5.000 reais. Dependendo deles, pregar meia hora, pregar 40 minutos, 10.000 reais. Cantar 1 ou 2 horas, 70, 80 mil reais. Igreja, que amor é esse? E nós não podemos pregar a verdade, porque a própria igreja quer calar a boca dos remanescentes. Você entendeu? A própria igreja, essa igreja que quer calar a boca dos remanescentes é joio. O povo se compadecendo com quem não deveria, pessoas chorando, pessoas apelando, pessoas só faltam se matar por causa do dinheiro. E Paulo disse a Timóteo: cuidado, Timóteo. E Jesus vem e diz: eles são lobos devoradores, são lobos destruidores, e eles sairão do vosso meio. Vigiai e orai, porque eles são crentes também, eles também são pastores, eles também são profetas, eles também são homens e mulheres de Deus, eles também dizem que tem unção, eles também são tudo que há na igreja, também são, porque não saem do meio de vós, mas eles são loucos. Oremos pela nossa pátria, oremos pelo nosso Brasil. Para quem não sabe ainda, praticamente o uso das drogas, da maconha já foi liberado. O STF já deu uma canetada, até um certo peso para o consumo do usuário da maconha. Para quem não sabe ainda, o aborto já está aí batendo na porta para matarem as crianças no ventre. Mulheres que não se cuidam, mulheres que não temem a Deus, vivem com um e com o outro, da maioria das vezes, na prostituição, do adultério, tanta coisa. E quando aparece grávida, a lei diz que eu devo matar. É uma vida. E a palavra diz em Êxodo, no capítulo 20, não matarás, porque é uma vida. Mas a lei diz que pode. Sodoma e Gomorra, igreja. O nosso país está se tornando uma Sodoma e Gomorra. Hoje você não pode falar a verdade, se já não pode falar dentro da igreja, porque muitos vão se levantar contra você, muito menos lá fora. Eu vou te processar. Você tem todo tipo de fobia na sua vida. Eu vou processar você. Você é isso, você é aquilo. Por um pouquinho de tempo eles até podem, mas o grande dia está chegando. O dia do acerto de conta está chegando. E ai daqueles que foram chamados para chamar e para trazer as almas ao arrependimento e se venderam, estão andando como os pecadores, ainda que estejam dentro de uma igreja, usando de má fé a palavra de Deus, e na sua maioria das vezes distorcendo a palavra de Deus, igreja. As pessoas hoje têm dó, as pessoas hoje têm pena, as pessoas hoje chamam de coitadinho.
de Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Eles recebem, vão lá, apontam na cara de uma pessoa, de um pecador que não se arrependeu, mas que está no pecado, e já deixou claro e já disse: a minha vida é essa, eu tenho a minha fé com Deus, mas eu quero viver assim, mas é assim que eu sirvo a Deus. E a gente olhar, comparar com a palavra de Deus, confrontar, ao invés de confrontar, a gente dizer: assim diz o Senhor para ti. Assim como ele disse para Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias: ainda antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te chamei, te separei, eu te levantei como profeta. Eu estou dizendo que vou te abençoar muito, igreja. Até nós que estamos na igreja, se esforçando para servir a Deus, para ser abençoados por Deus, quem tem que permanecer na fé. Agora você olha para alguém que não quer nada com Deus, que brinca com Deus, que brinca com a fé alheia, e vê alguém que prega por todos os lugares, está cheio de 5, 8, 9, 10, 15, que canta por vários lugares, participando da roda de escarnecedores, sendo proibidos de pregar a verdade, sendo proibido de com amor chegar e dizer: meu querido, minha querida, eu te amo como Jesus também te ama. A Bíblia diz que a vida que você leva hoje não é certo. A Bíblia diz que se você morrer assim, a tua alma vai se perder. Eu te amo e Jesus te ama. Eu não estou falando do teu mal, eu estou... não, é a sua vida. Eu estou te dando um conselho. E alguém, quando é verdadeiro amigo, ele dá conselho. Mas no caso da igreja, não. Aqueles que não são remanescentes, eles recebem para massagear o ego das pessoas, principalmente do seu contratante. É dessa forma, é isso que Paulo falou para Timóteo no capítulo 4, na sua segunda carta. Timóteo, igrejas serão levantadas, pastores serão levantados por eles mesmos, se dirão estar cheios de Deus, se dirão pregar a palavra de Deus, mas são lobos que têm comissões em seus ouvidos. Eles mesmos levantarão para si os seus próprios mestres. Sodoma e Gomorra, igreja, o pecado de Sodoma e Gomorra estava tão podre que o clamor dela não foi um clamor por misericórdia. O grito de sujeira do pecado chegou às narinas de Deus, ao ponto do Senhor chamar Abraão para uma conversa. Deus chamou quem para uma conversa? Abraão. Mas por que o Senhor chamou Abraão para uma conversa? Era Abraão que estava vivendo em Sodoma e Gomorra? Não, mas ele tinha parentes que estavam vivendo lá e já tinham se familiarizado, quase que não sai, com Sodoma e Gomorra. O Senhor, por amor de Abraão, chamou Abraão para uma conversa. Chegam 3 homens diante de Abraão. Um deles é o Senhor, é uma teofania, Deus escondido no anjo, ou Deus por trás do anjo, mas em forma de homem, porque o ser humano não suportaria a sua glória. Ele começa a conversar com Abraão. Abraão começa a conversar com ele. De repente, 2 recebem ordem para descer a cidade de Sodoma e Gomorra. E eles vão. E Abraão continua conversando com o Senhor. No capítulo de número 18 e no versículo de número 21, Deus fala com Abraão sobre o pecado e a situação de Sodoma e Gomorra. Deus mostra para Abraão que a situação estava insustentável e que ele, por mais paciente que fosse, o tempo tinha chegado. Assim como durante 100 anos Noé pegou arrependimento, ninguém se arrependeu, o tempo chegou. Eles entraram na embarcação, na arca. Deus fechou a arca e rasgou
destruíram todo ser vivo que havia sobre a terra nos dias de Noé. Deus avisa. Deus, Ele tem paciência. Deus, Ele convida para o arrependimento. Deus, Ele chama para o arrependimento. Mas Sodoma e Gomorra estavam tão afogadas no pecado que não enxergavam mais nada, que não ouvia mais a voz de Deus. Semelhante aos nossos dias, não é diferente. O povo está tão empenhado no pecado, no lamaçal, estão tão atolados que estão cegos. Quando eu digo povo, é principalmente o povo das igrejas. Pastor, o senhor não pode falar isso, eu posso falar isso. João Batista, ele denunciava o pecado, ele denunciava o pecador do seu pecado. Ele olhava, seja lá quem fosse, olhava na cara e falava: você está em pecado. Quem te ensinou? Quem disse que você vai poder fugir da ira vindoura do Senhor? Quem disse que você vai poder se livrar de Deus? Era rico, era pobre, era preto, era branco. Chegava diante dele no deserto, ele apontava na cara. Sabe o que ele dizia? Vocês são víboras, vocês são cobras. Vocês precisam se arrepender e alcançar a misericórdia de Deus, porque Ele está vivo aí com misericórdia. Porque o machado já está posto no tronco da árvore, e logo Ele vai começar a cortar de um lado para o outro. Se arrependam hoje, porque o grande dia vai chegar. Se arrependam agora, porque é chegado o reino de Deus na terra. Aí entra Pedro em uma das suas cartas, e sabe o que é que Pedro diz? Desde os dias de Pedro, ele viveu no mesmo tempo de Paulo. Sabe o que ele diz? Tudo está sendo entesourado. Que é isso? Tudo que eles fazem hoje está sendo guardado para o grande dia. E um dia vai chegar onde a ira de Deus vai se acender, e os elementos sobre essa terra, abrasados, pegando fogo, serão todos destruídos. Você está entendendo, igreja? Essa mensagem é para nós, porque se a gente está firme, a gente vai procurar nos firmar cada dia mais. Se não cabe para nós agora, se não cabe para nós hoje, está convidando a gente a permanecer firme, porque a ira de Deus vai se acender contra toda a humanidade. Sodoma e Gomorra, Senhor, aí chega Abraão, como era íntimo de Deus e foi chamado de amigo de Deus, ele tinha essa liberdade: Senhor, o Senhor me perdoa. Mas se tiver em Sodoma 50 justos, o Senhor guarda eles da tua ira. Aí o Senhor olha para eles, sabendo que não tem, guarda. Se você encontrar lá 50 justos, eu vou guardar os 50 da minha ira, só destruirei os outros. Senhor, me perdoe, porque ele sabia que não tinha. E quando Deus falou isso, Deus deu a direção. Se tiver lá 45, Deus, eu não mato os 45. Não, Deus. E se tiver 40, eu não vou matar os 40. Abraão tentando negociar, querendo salvar o povo rebelde. Porque um pastor que prega a verdade, um pregador que prega a verdade, uma pastora, um irmão, uma irmã que prega a verdade, sendo do altar de uma igreja ou fora do altar, ele não quer ver os seres humanos morrerem no inferno. Eles pedem a Deus: Deus, como a gente ora aqui também, segundo inclinar o coração deles, meu Deus, que eles possam se arrepender para que o Senhor possa salvar. Como está escrito em João 3,20, Apocalipse 3,20, né? De João 3,20: eis que estou à porta e bato. E a gente ora como: Senhor, segundo abrida a
cidade vê que chegaram dois homens diferentes e estão na casa de Ló, a palavra diz, igreja, e nesse momento os homens, todos os homens, inclusive jovens dessa cidade, uma multidão, tanto jovens como velhos, se reúnem naquela multidão de homens, porque na cidade eram milhões de pessoas. Uma multidão cerca uma casa de Ló. Quando eles cercam a casa de Ló, o que é que eles dizem para Ló? Ló, manda esses homens aqui para fora. Faça com que esses homens saiam de dentro da sua casa, porque nós queremos isso. Foram só os homens. A Bíblia deixa claro, homens. Podia ter mulher no meio também, mas a Bíblia diz que os homens, inclusive os jovens, põe ele para fora, Ló, porque nós queremos conhecer esses homens. Para quem conhece um pouquinho da Bíblia, você entendeu o que eu estava pedindo? Nós queremos conhecer quem? Nós queremos conhecer esses homens. Capítulo 19. Ló olha e diz: não, porque Ló sabia da importância de hospedar alguém na sua casa. Ló observa e diz: não. Eles chegaram no versículo 5 na porta. E agora chama Ló e diz: onde estão esses homens que a ti vieram? No versículo 5: que a ti vieram esta noite. Trazei-os para fora a nós, para que os conheçamos. Eram 2 anos que estavam na casa de Ló, e eram os homens que estavam dizendo isso. Você vai entender, você vai pegar sem precisar eu dizer. No versículo 7 disse: meus irmãos, rogo-vos, disse Ló, não façais mal a esses homens. Versículo 8, olha a importância. Eis aqui eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram homens. Pegaram a visão? Ló, manda esses homens para fora, manda eles para o nosso meio, porque nós queremos conhecer esses homens. No versículo 8, eu tenho 2 filhas, não façam mal a esses homens, elas nunca conheceram nenhum homem. Peguem elas e façam o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Conhecer, pegaram a visão? Homossexualismo. Daí surge o termo sodomitas, homem com homem. Os homens sodomitas estavam tão longe de Deus, igreja, que queriam conhecer até os anjos que foram enviados por Deus por causa de Abraão para salvar a vida de Ló, da sua esposa e das suas filhas. Pegaram a visão? Os anjos foram lá para buscar e tirar de lá Ló, a sua esposa e suas 2 filhas. Quantas pessoas são? 4 pessoas. Vocês viram que não tinha 50 justos? Mas o Senhor, pela misericórdia, Ele envia os anjos para percorrer aquela cidade, para medir aquela cidade. Porque logo mais, assim que Ló e sua família saísse, porque a Bíblia diz que Ló, ele era justo, e por isso que ele saiu com a sua família, para que quando ele saísse, os anjos atirassem fogo sobre aquela cidade e acabassem com tudo. Ué, mas Deus não é amor? Não, Deus não faz isso não. Será que no meio daqueles milhares ou milhões de pessoas daquelas cidades, porque foram essas 2 cidades e outras cidades vizinhas,
vizinhos que foram para o pau também, Deus acabou com eles. Então foram milhares de seres humanos que Deus matou, assim como matou no dilúvio. Deus matou também nos dias de Abraão, nos dias de Sodoma e Gomorra. Tinha crianças, o que é que vocês acham? Tinham crianças, como diz, tinham crianças de colo? Será que tinham crianças de peito? Será que tinham recém-nascidos? Será que tinham crianças como essa desse tamanho? Será que tinha igreja? Tinha. Mas o pecado tinha dominado tudo. Mas Deus não mata inocente. Deus sabe o que faz. Até porque inocente ante Deus não se perde. O corpo é destruído aqui. De um bebê, de uma bebê, de alguém inocente é destruído aqui. Mas vai para o céu porque não tem pecado. Agora os outros vão para o inferno, como a palavra diz, igreja. Você está entendendo? E logo conversa com aqueles homens. Enquanto isso, Abraão está conversando com Deus. E eles sei depois de toda a conversa, que não tem mais o que dizer, se despedem. E a palavra diz que Deus volta para o céu. Enquanto isso, os anjos estão lá. Manda, põe eles para fora. Igreja, é Bíblia. Não tem como. É Bíblia. Amar, como a gente começou dizendo, não é andar com quem está no pecado. Não é porque alguém está na igreja, mas se você sabe que está em pecado, está no pecado, já acabou. Não tem que ter dó, não tem que ter pena. Porque se a pessoa não, se eu não tiver dó de mim, quem vai ter dó de mim? Você vai ter dó de mim? Se eu não tenho dó de mim? No povo lá do norte, pena de mim? Se eu não tiver, você vai ter pena de mim? Sendo que eu não tenho? Pastoreando, pregando, cantando, ministrando e até profetizando, tomando conta de uma igreja, de um lado para o outro, estou ali. Mas se eu estiver em pecado, Deus vai arrebentar com a minha vida. Se eu não me arrepender, a ira do Senhor vai se acender contra mim qualquer hora dessa. E eu não posso me calar por conta de uma igreja corrompida, por conta de uma igreja vendida, por conta de uma igreja que barganha, que troca, que quer ter uma vida regalada, por conta de pessoas da mesma classe que eu, pastoras, obreiros, que não querem nada com Deus. Eu não posso me calar, porque o juízo de Deus virá, e só os justos escaparão do fogo do inferno. Nós não podemos nos calar, igreja. Ande com você quem quiser, mas seja um servo de Deus e ande com a verdade. Ande comigo quem quiser, mas eu vou continuar pregando a verdade. Enquanto eu estiver sobre a terra, eu vou pregar a Bíblia, eu vou pregar a palavra de Deus. Não tem meio termo. Deus me chamou para isso. Se Deus me chamou para isso, é isso que eu vou fazer, e é isso que você deve fazer por onde você passar. Para finalizar, Lossai conversa com os milhares de homens, tenta dar as suas duas filhas virgens, e aí não tinha conhecido homens, pegaram o que os homens queriam fazer com os anjos, conhecer os anjos. Eram dois homens, e era uma multidão querendo conhecer dois anjos, abusar daqueles anjos e fazer tantas outras coisas que eles estavam acostumados a fazer, porque não enxergava mais a palavra de Deus. E quando eles tentam forçar a porta, os anjos lançam uma cegueira sobre todos eles. E ali fala: ó, o momento é esse. Pega a tua família, a tua esposa, pega as tuas filhas. E outra, vocês vão sair de dentro de Sodoma, vão abandonar Gomorra, e não vão olhar
estavam longe, Sodoma e Gomorra. Deus rasgou os céus e começou a jogar sobre Sodoma e Gomorra e aquela região, a sua vizinhança, fogo com enxofre choveu do céu. Depois que tudo estava acontecendo, a mulher de Ló representa a saudade de Sodoma e Gomorra, representa a desobediência, porque Deus quis salvá-la e pediu para ela sair. Deus deu oportunidade. Representa alguém que não quer a oportunidade de Deus. Representa alguém que diz: não, Deus me ama como eu sou, Deus me ama da forma que eu ando, Deus me ama com o pecado que eu pratico, Deus está comigo, porque pastores e pregadores e profetas dizem que Deus está comigo, do jeito que eu não preciso mudar. Representa esse tipo de gente, a mulher de Ló. E ela olha para trás, desobedece. Quando ela olha para trás, uma daquelas bolas de fogo vem e logo atinge ela, por causa da sua desobediência, por causa que sentiu saudade do aquilo que estava lá, porque parece que lá é melhor do que aqui, parece que o mundo é melhor do que dentro da igreja. É por isso que muitos querem o mundo, por mais que digam: eu amo Deus, eu tenho Deus, mas não querem andar com Deus. Então Deus não anda com eles. Para finalizar, virou estátua de sal, morreu, foi destruída. Olha, as duas filhas seguiram e foram embora. E a partir daí a palavra diz que eles passaram a viver e a morar em cavernas, longe das civilizações, longe das pessoas, por conta do que já tinha acontecido. Quem entendeu essa palavra? Não deixe de pregar a verdade. Seja justo, não com seus olhos, mas aos olhos de Deus. Ainda a Bíblia diga que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. A perfeição a gente alcança nele. Quem está entendendo? Não foi que Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença, Abraão, porque você vai ser perfeito, você vai andar conforme a minha vontade. Sodoma e Gomorra foi destruída por conta da sua multidão de pecado, todo tipo de podridão que desabou na palavra de Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil, assim como Abraão intercedeu a Deus dos moradores de Sodoma e Gomorra, porque o nosso país, a nossa pátria, tem se tornado Sodoma e Gomorra, onde tudo pode e nada é errado, onde tudo pode e nada é pecado. Ontem eu estava vendo um documentário e alguém fez uma pergunta para um advogado. Presta atenção no que está se tornando o nosso país. Alguém perguntou para um advogado: doutor, eu sou a sobrinha e estou para me casar com o meu tio. Em que mundo nós estamos? Pecados que havia em Sodoma e Gomorra e tantos outros. Eu posso me casar com meu tio porque eu amo meu tio. Igreja, onde é que você viu isso? Só em Sodoma e Gomorra e entre tantas nações que não conheceram e não conhecem a Deus. E o advogado respondeu: sim, mas a lei permite que o seu tio se case com você, porque o grau de parentesco é muito próximo, são de família mesmo, de sangue, tipo sanguíneo mesmo. A lei permite, mas para isso acontecer você tem que pegar uma ordem, uma liberação do juiz. A lei pode até permitir coisas como essas, mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz não, porque isso é incesto. Você não pode conhecer a sua sobrinha, o seu sobrinho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, a sua tia. Você não pode conhecer. Você entendeu? Então a lei diz que sim, mas a palavra diz que não. E nós vamos andar pela palavra de Deus. Quem quiser andar errado, que ande. Nós somos os pregadores de Sião, somos os pregadores dos céus, somos os pregadores das moradas celestiais. Jesus está orando. Fica de pé e vamos orar e agradecer o
do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, te agradecer e te engrandecer.